Gustavo. Então, ok. E aí, pessoal, então, hoje, conforme mencionado, nós vamos dar início aí ao segundo encontro de noções básicas de arquivologia. Então, com o tema de conceitos fundamentais de arquivologia. Eu sou o Gustavo, sou arquivista da Universidade Estadual do Norte do Paraná, sou arquivista também de formação, graduado pela Universidade Estadual de Londrina. Eu vou estar com vocês aí pelos próximos 7 encontros. Apenas para contextualizar a origem e a evolução dos arquivos, para depois a gente começar a falar propriamente da arquivologia, dos arquivos, dos documentos. Então, conforme a professora Belotto indica, na Antiguidade Oriental, os arquivos estavam unicamente a serviço das autoridades. Então, eram arquivos reais, religiosos, diplomáticos, privados, nos quais se encontravam leis, tratados. Na Antiguidade Clássica, os arquivos seguiam a serviço das autoridades, mas os cidadãos começavam a ter alguma aproximação com seus registros, por meio dos arquivos notariais. O direito romano dava muita importância aos arquivos pelo peso, por conta do ato escrito. Na Idade Média, com o declínio do direito romano e das autoridades centralizadas, os arquivos limitaram-se aos das autoridades feudais. Então, no século XII, há um certo renascimento das provas documentais, títulos e registros usados como armas jurídicas e que dão origem aos arquivos das próprias autoridades feudais. A professora Belotto continua indicando que, na Idade Moderna, surge a centralização do poder e aparecem os grandes arquivos reais, então, conhecidos aí como tesouros do rei. E também os arquivos notariais começam a aparecer de forma organizada. O uso, no entanto, ele continua restrito aí no âmbito jurídico administrativo e eles ainda não eram utilizados para fins de pesquisa. Na Idade Contemporânea, a partir da Revolução Francesa, apresenta um marco na história dos arquivos. Os arquivos públicos finalmente são abertos aos cidadãos e a documentação dispersa é reunida num arquivo nacional. Então, tem-se a partir daí a noção de arquivo nacional. A utilização, no entanto, continua sendo jurídico-administrativa, então, os arquivos sendo utilizados apenas como instrumentos de informação e arsenal de testemunho das relações entre Estado e cidadão. Então, é só na segunda metade do século XIX que surge nos arquivos esse contexto de pesquisa histórica. Durante o mesmo século, surgiram outros arquivos nacionais em diversos países, destinados a reunir a documentação inativa, que nós hoje também conhecemos como arquivos permanentes, nos escritórios governamentais. Mas então, o que é, afinal, a tal da arquivologia? Então, conforme o Rodrigues menciona, a arquivística científica nasceu, conforme eu mencionei para vocês, no século XIX, como uma técnica empírica voltada para a conservação e guarda dos arquivos, privilegiando os arquivos históricos. Nasceu unida à diplomática e à biblioteconomia, de onde se nutriu para sua linguagem inicial e das quais fez empréstimos metodológicos que marcam suas origens. Então, a gente nota que no início ali da arqueologia como disciplina científica, ela estava voltada muito à parte prática. E ela emprestou ali metodologias, teorias, enfim, da diplomática e da biblioteconomia.
A diplomática clássica, ela é uma disciplina que tem como objeto de estudo a estrutura formal do documento. Então, no contexto aí de arquivos eclesiásticos, por exemplo, eram analisados o protocolo inicial, o próprio texto, protocolo final, a paleografia, que é a escrita, estudo da escrita antiga, a heráldica, que é a disciplina que estuda ali os brasões de armas, enfim. Então, era uma disciplina que estava preocupada aí com essa estrutura do documento em si. No momento, então, que se reconhece que os documentos deveriam ser organizados de acordo com o funcionamento do órgão que os produziram, que a arquivística encontra sua independência como disciplina. Então, conforme nós vamos ver hoje, o ponto que marca a independência da arqueologia ou da arquivística como uma disciplina independente é essa noção de princípio da proveniência e, e de documentos que estão vinculados a alguma atividade, seja de instituições, sejam de pessoas, sejam de famílias. De acordo aí com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, a arquivologia é a disciplina que estuda as funções do arquivo, os princípios e as técnicas a serem observados na produção, na organização, na guarda, na preservação e na utilização dos arquivos. Então, hoje também nós vamos ver de forma mais detalhada a questão das funções arquivísticas, os princípios arquivísticos, as técnicas nós vamos vendo ao longo do curso, e conforme mencionado nesse trecho, esses princípios, essas funções, essas técnicas perpassam por toda a ciclo de vida dos documentos. Então, desde a produção, passando pela sua utilização e a sua destinação. É interessante porque alguns autores mencionam arquivologia e arquivística como algo equivalente, como sinônimo. Outros autores, no entanto, indicam que a arquivologia seria a ciência e a arquivística seria o estudo aí das técnicas, da parte mais prática. Então, apenas essa diferenciação que vocês podem encontrar esses dois contextos. Mas qual seria, então, a importância dos arquivos e da arquivologia? Por que a gente está tendo esse curso? Enfim, a gente consegue identificar aí, pelo menos 4 razões para que a gente dê esse devido valor aí aos arquivos, à arquivologia, enfim. Primeiro seriam as razões práticas. Então, a gente sabe que arquivos organizados, eles garantem eficiência nas atividades, evitando perda de informação, uso desnecessário de espaço. E é interessante que ele menciona aqui no final que sem acesso rápido aos documentos, funções essenciais podem ser prejudicadas. Então, o que seria isso? Nós vamos ver de forma mais detalhada também, mas essas funções essenciais seriam as atividades fim das instituições. Então, por exemplo, a gente tem aí atividades que dão apoio às atividades fim, que nós chamamos de atividades meio. Então, por exemplo, as atividades meio são atividades ligadas ao RH, ao financeiro, enfim, são atividades que basicamente toda empresa tem, ou deveria ter, ou poderia ter. Já as atividades fim são as atividades específicas daquela empresa. É a missão, é a razão de ser daquela empresa. Então, se a gente tem que arquivos organizados que podem garantir a eficiência e a sua desordem pode atrapalhar as funções essenciais, então, se a gente tem arquivos desorganizados, isso pode prejudicar, no contexto de uma instituição privada, e que geralmente os arquivistas são procurados nesses momentos, principalmente. Por exemplo, a gente tem um processo judicial,
e a gente precisa de um documento e a gente não está encontrando. Então, isso vem muito forte nessas situações de precisamos daquele documento, se a gente não encontrar, a gente vai ter que pagar uma bagatela, dinheiro, ou a gente precisa impugnar alguma coisa, enfim. Então, a gente tem que, se os arquivos não estão organizados, as atividades fim podem ser totalmente prejudicadas, inclusive podendo até ocasionar aí o encerramento das atividades dessa instituição. As razões culturais seriam que os arquivos preservam a memória e a cultura de uma sociedade. Então, como a gente estava discutindo com a professora Janete na aula passada, é dever público manter esses registros para garantir que a história esteja disponível para as futuras gerações. As razões pessoais, então, os documentos arquivísticos atendem também aí os anseios individuais, como comprovações legais, pesquisa genealógica, que a gente tem muito no estado de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, no próprio Arquivo Nacional, registros de imigrantes, servindo aos interesses pessoais e sociais. E, por fim, as razões oficiais. Então, para o governo, os arquivos são fontes de informação, como a gente mencionou nas razões práticas também, essenciais para a gestão e a tomada de decisão. Então, sem eles, a administração pública perderia a eficiência e o controle. Aqui vou falar das Três Marias, que é conforme a professora Johanna Smith menciona no texto dela. Até peço desculpa se isso também não é a pronúncia correta do nome dela, que eu já ouvi de algumas formas também essa pronúncia. Então, eu trago aqui a respeito das Três Marias, que seriam as três disciplinas aí da ciência da informação. Então, eu trago porque, quando eu falo que eu trabalho com arquivo, ou que eu fiz arquivologia, sempre me remetem à pergunta, né? Ah, mas tem a ver com biblioteca, ou, ou coisas do tipo. E, eventualmente, tem alguma proximidade, mas é interessante a gente também verificar quais são as diferenças aí, de acordo com a professora Smith, entre essas três disciplinas. Então, conforme ela menciona, essas três categorias profissionais, quando ela fez esse texto pela primeira vez em 93, a denominação Três Marias foi uma tentativa de atingir uma simplificação didática, então, sem pretender refletir o espectro profissional em todas as suas nuances. E ela menciona também que as diferenças, geralmente, quando as pessoas pensam em arquivo, em biblioteca, em museu, acabam se fundamentando em dois eixos. Seriam os acervos, então, acervo arquivístico, acervo biblioteconômico e acervo museológico, ou as próprias instituições que abrigam, arquivo, biblioteca e museu. E é interessante a gente expandir essa noção de que no arquivo só tem documento arquivístico, na biblioteca só temos coleção, na museologia também só temos coleção. A gente vê que nas instituições a gente tem bibliotecas dentro de arquivo, a gente tem biblioteca produzindo documento arquivístico, por exemplo, no âmbito aí da universidade, na questão de geração de resoluções, de normativas, e na própria museologia também, enfim, tanto a parte de arquivos, de bibliotecas e objetos museológicos. Então, aqui eu trago uma tabela comparativa com três âmbitos que a professora Smith indica no trabalho dela, para diferenciar cada uma dessas instituições, cada uma dessas disciplinas, melhor dizendo. Então, a arquivologia, no âmbito da gestão da memória, centra-se na produção e avaliação de documentos, na temporalidade das séries documentais. Então, nós vamos ver
hoje também de forma mais detalhada, o que envolve a produção ou essa importância tem que se dar ao contexto de produção do documento, a avaliação dos documentos, nós também vamos ter uma aula específica só sobre isso, e especificamente na temporalidade das séries documentais. Então, a gente tem aí os três ciclos as três idades documentais, então seria o arquivo corrente, o arquivo intermediário e o arquivo permanente. Na biblioteconomia, por sua vez, a gente tem a formação e desenvolvimento de coleção. Então, a gente tem aí, no âmbito da biblioteca da política e desenvolvimento de coleção, e gerenciamento de recursos informacionais. Por outro lado, na museologia, ainda nessa questão da gestão da memória, ou seja, nos afazeres em si da disciplina, a gente tem a curadoria, seria realmente essa parte mais de busca, de tentar entender quais acervos podem compor aí o próprio acervo da instituição, então envolve muita, dentro do que eu vejo, muita análise, muita pesquisa, e até ela traz ali como algo de introversão, porque na arquivologia, enquanto nós temos ali os documentos de arquivo sendo produzidos no âmbito dos escritórios, das atividades, enfim, na biblioteconomia a gente tem a política de formação de desenvolvimento de coleção, então está a todo momento em contato com os usuários. Por outro lado, na museologia a gente tem essa questão mais de introversão, então de pensar quais objetos podem fazer parte daquele acervo, a questão dos próprios, me fugiu o nome agora, das próprias reservas técnicas. Então, são contextos bem diferentes. No âmbito da produção da informação documentária, então, a gente tem processamento técnico na arquivologia, a representação e recuperação da informação. Então, esse texto, como ele é de 2000, eu acredito também que a representação e recuperação da informação também se apliquem à própria arquivologia. A gente vê aí, por exemplo, com o próprio Apple, que a gente tem na instituição, nas instituições, casa bastante com essa atividade de representação e recuperação da informação. Hoje em dia isso tem mudado também. Na museologia, o próprio desenvolvimento da documentação. Já no âmbito da mediação da informação, a arquivologia centra-se na jurisdição e no acesso, nos programas de difusão. Então, nós vamos ver que a gente vai precisar de um planejamento aí de como a gente vai prover esse acesso aos documentos, se vai ser por alguma plataforma, se vai ter alguma restrição de acesso, enfim. Na biblioteconomia, a gente tem muito forte essa questão de serviços ao usuário, ações culturais, comunicação documentária também. E, por fim, na museologia, embora a gente tenha um início aí um pouco mais centrado no acervo, na mediação da informação, ela traz como extroversão. Então, aqui já seriam as próprias, como se diz? Seria as próprias exposições que nós temos, né? Então, e que acaba sendo algo até muito mais forte, mais palpável do que a difusão que a gente tem, eventualmente, na arqueologia e na biblioteconomia. Então, por fim, depois dessa apresentação das três Marias, da professora Smith, o que seria o tal do arquivo? A gente vai ver que o arquivo tem múltiplos significados, então é um termo aí polissêmico. Então, geralmente, a definição mais
comum que a gente tem de arquivo seria o conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independente da natureza do suporte. Então, vamos destrinchando esse trecho, esse significado de arquivo para a gente entender melhor. Então, documentos produzidos e acumulados. Então, quando a gente vê esses documentos produzidos e acumulados, dá uma ideia de desordem ou de desorganização, enfim. Mas é interessante que a gente entenda que não é uma acumulação de qualquer forma, é uma acumulação ordenada. Então, alguns autores aí até trazem a respeito de uma produção sedimentar. Então, é uma produção contínua aí de documentos. E esses documentos podem ser produzidos por instituição pública ou privada, seja uma instituição em si, uma empresa. A gente tem aí acervos pessoais, arquivos pessoais, a gente tem arquivos de família, no desempenho das suas atividades. Então, embora como a gente tenha visto, o arquivo tenha tido um contexto aí mais voltado à história, à biblioteconomia, ou seja, voltado aos arquivos permanentes, a gente tem que entender que dessas definições mais recentes, ele está voltado especificamente para as atividades. Então, a gente vai ver chamados arquivos correntes, e independentes da natureza do suporte. Então, até o final da aula, talvez fique mais claro para vocês um pouco dessas definições, inclusive sobre o tal do suporte. Então, a gente viu ali pessoa física, pessoa jurídica, família, arquivos pessoais, enfim, mas o que que é esse produtor? O produtor é a entidade coletiva, pessoa ou família identificada como geradora de arquivos. Então, geralmente, se a gente tem um arquivo, um fundo que a gente vai ver mais adiante, geralmente esse fundo está nomeado com a denominação daquela pessoa, daquela família ou daquela empresa. Então, por exemplo, dando um exemplo da instituição em que eu trabalho, que é a UEM. A gente tem o fundo UEM. Aí, no âmbito do centro de documentação, a gente tem coleção Celso Rossi. E a indicação do nome do produtor corresponde à afirmação do princípio da proveniência. Então, são vários termos, várias definições que a gente vai vendo, o que é bastante coisa para esse primeiro encontro, propriamente dito, de arqueologia, e que talvez fique um pouco confuso a princípio, mas é interessante que a gente já vá tomando pé disso, já vá tendo contato com essas definições. Voltando aos múltiplos significados, eu só abri um parênteses ali para explicar para vocês o que é o tal do produtor, mas a gente vai continuar com esses múltiplos significados que essa palavra arquivo tem. O arquivo também pode ser instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, a conservação e o acesso a documentos. Então, o exemplo da foto ali é o próprio Arquivo Nacional. Ele custodia, ele armazena esses documentos, ele faz os processamentos técnicos, que nós vamos ver de forma mais detalhada, de classificação, de avaliação, nem tanto porque a maioria dos acervos que chegam lá já estão avaliados. Mas fazem a descrição, nós vamos ver na aula de descrição as plataformas de acesso aos arquivos, como o CIAN, no caso do Arquivo Nacional, a conservação, então todo o controle ali
ambiental para a preservação desses documentos e o próprio acesso a eles. E aí, aqui a gente tem mais um termo, que é a tal da entidade custodiadora, que a gente vai ver bastante na parte de descrição. Então, o Arquivo Nacional atua, nesse caso, como uma entidade custodiadora, e não tanto como uma produtora de documentos, embora a instituição também possa produzir, sim. Então, a entidade custodiadora é a entidade responsável, como a gente acabou de ver, pela custódia e acesso a um acervo. Então, por exemplo, a gente tem entidades custodiadoras públicas, como o próprio Arquivo Nacional, o Departamento de Arquivo Público do Estado do Paraná, os arquivos municipais, que infelizmente, como a gente viu nas falas da professora Janete, são em um número muito pequeno no nosso país, e entidades custodiadoras aí privadas, como o próprio CPDOC. Então, continuando aí com esses outros significados do termo arquivo. Então, arquivo também pode ser a instalação onde funcionam os arquivos. Então, o próprio imóvel onde ele está localizado, a sala, enfim. E, por fim, o móvel destinado à guarda de documentos. Então, quando a gente pensa em arquivo, logo vem aquela ideia de arquivo de metal, ou hoje em dia o tal do arquivo deslizante. Então, eu vou abrir um outro parênteses aqui, porque, conforme a gente viu nas Três Marias, a gente tem aí arquivo, biblioteca e museu. No entanto, a gente sabe que não são só essas três instituições que custodiam documentos de arquivo ou coleções. E falando mais do nosso contexto, aqui, e no contexto de historiadores, por exemplo, a gente tem o tal do Centro de Documentação. O que é o Centro de Documentação? Então, os autores trazem como características dessa instituição. Então, possui documentos arquivísticos, bibliográficos ou museológicos. Então, vocês se lembram que, embora tradicionalmente a gente tenha essa ideia de arquivo, documento arquivístico, biblioteca, coleção, museu, coleção, a gente está tentando desfazer essa ideia e vendo que a gente pode ter os três tipos de documentos, três tipos de informação em várias instituições, e inclusive no próprio centro de documentação. Então, constituindo desses documentos que o centro de documentação pode possuir conjuntos orgânicos, então, tal do fundo de arquivo, ou reunidos artificialmente, desculpa, a forma de coleções, em torno de seu conteúdo. Então, outra característica do centro de documentação é ter seu acervo constituído por documentos únicos ou múltiplos, produzidos por diversas fontes geradoras. Então, geralmente no âmbito dos arquivos ou dos fundos, é pouco comum, pouco usual que a gente encontre múltiplos documentos, múltiplas versões, vamos dizer assim, de um mesmo documento, né? Geralmente a gente tem um caráter, um contexto de unicidade nos arquivos. Então, aquela é a versão original e é a única que nós temos. Ou, em alguns contextos muito específicos, e principalmente voltado a coleções, a gente pode ter múltiplas cópias, digamos assim. Outra característica do centro de documentação tem como finalidade o oferecimento da informação cultural, científica ou social especializada. Então, eventualmente, nos centros de documentação, a gente tem uma política, assim como a gente viu na biblioteca, de desenvolvimento de coleção. Então, o que a gente quer com esse centro de documentação? Quais tipos de documento a gente quer abrigar? Quais tipos de história a gente quer contar?
quais tipos de documento nós vamos aceitar que fiquem aqui conosco. Porque também, se a gente não tem isso bem delimitado, a gente acaba aceitando muita coisa, e a gente não consegue também fazer processamento técnico correto, nem fazer a preservação desse material, dessas informações. E, por último, como eu acabei de falar, realizar o próprio processamento técnico do acervo. Pode falar, professora. Em relação a isso, eu só gostaria de complementar, porque os centros de documentação geralmente são ligados às universidades. E quando a gente vai ver a história dos centros de documentação, né, de cada IES, no geral, vem assim, o professor que vai se aposentar, e ele não sabe onde que ele vai colocar todo o material que ele fez, seu doutorado, seu pós-doutorado, é um material muito rico, muito interessante, e vamos, então, criar um centro de documentação. E isso vai, né, cada um numa área, cada um com uma linha, né, e depois que o centro de documentação, se ele não define na sua criação, né, uma linha, né, de recebimento de acervo, vai ser política nacional, vai ser só sobre o movimento operário, vai ser sobre o CPDOC. O CPDOC ele só recebe e ele produz, né, uma documentação por meio das fontes orais sobre política contemporânea, né? Que eu saiba, não tem no CPDOC nenhum documento, ou eles não guardam, por exemplo, uma documentação política da época do Império ou da colônia. Então, ele tem uma linha, ele escolheu uma linha e ele é especializado naquilo. Então, na verdade, eu acho que o CPDOC é quando a gente pensa em política nacional, né? Nossa, eu quero saber a política, a economia, né? Em período contemporâneo da história do Brasil, a gente lembra do CPDOC. Enquanto que centros de documentação é uma coisa muito séria isso, sabe, assim, aquilo, no geral, ele é uma instituição e tem uma tendência para isso, então, eu só estou falando porque quem está pretendendo fundar um centro de documentação, eu acho que é uma preocupação que tem que ser inicial. Porque o que está acontecendo geralmente acontece, os centros de documentação das universidades ser uma mistura de tudo que professores ou aquele que está na gestão naquele determinado período resolveu aceitar. Então, tem de tudo um pouco. Então, ele não tem uma linha definida. Isso é muito ruim, porque ele não tem uma especialidade, né? E, às vezes, essa coisa da gente querer abarcar tudo, né, ser uma linha definida, sabe assim, uma coleção ali de 10 cartas, mas que essas 10 cartas não significa muita coisa. Não dá para um pesquisador fazer, sabe, uma pesquisa de doutorado, nem de mestrado, porque é interessante e tal, mas não dá subsídio suficiente. Ele tem ali uma coleção pequena de jornais da cidade, sei lá, 4, 5, 10 edições, que não é muito significativo também, que não vai embasar nenhuma pesquisa mais significativa. Então, a gente, porque vocês sabem, né? Dinheiro sem documentação é uma coisa rara. A gente nunca tem dinheiro, a gente nunca tem espaço, a gente fica acumulando coisas que, no fim das contas, não vai deixar o nosso acervo mais rico. Eu digo mais rico assim, em termos mesmo. É lógico que eu, no campo da história, estou pensando nisso, né? Enquanto um acervo que realmente possa ajudar de forma significativa a pesquisa de uma pessoa. E como ele não tem uma linha definida, sabe aquela mescla de um pouquinho de cada coisa? Então, é assim, eu quero pesquisar sobre tal coisa, onde que eu vou achar? Tal sendo, mas não sei qual que é a linha. E a gente, como pesquisador, a gente se perde, sabe? É uma pesquisa muito mais difícil, que gasta muito mais tempo. Agora, se cada centro de documentação tivesse uma linha específica de pesquisa, nossa, que é o que eu pretendo aqui, né? Eu estou falando em função mesmo das dificuldades do centro de documentação da universidade que eu coordeno, que é qual é a nossa linha de acervo? Entendeu? O que eu posso aceitar ou não?
Porque todo mundo quer enfiar tudo, achou coisa velha, lá não sei o quê, e como nós somos várias IEs isoladas, né, que se tornam uma, então eles querem, acham que tudo cabe aqui, é papel velho, cabe. Então manda, nem pergunta se pode, se não pode, o que é, porque eles não têm essa ideia também. Então, se a gente, dependendo de quem está na coordenação, e não tem isso claro, gente, depois é muito difícil você se desfazer, sabe? Porque se não tem onde você vai jogar fora, né? Sendo que você já recebeu, é um termo de doação, é uma coisa legal, como é que você se desfaz disso? Não é uma coisa simples, né? Então, é uma coisa que eu acho que, para quem pensa em fundar, ou que está no início, que tome muito cuidado com isso, que adote uma linha de acervo. Sem documentação de tal instituição, vocês definam aí com o grupo, com os docentes, com quem está na coordenação, quem está fazendo a gestão, de forma muito séria, qual é a linha de acervo que a sua instituição vai acatar, né? Porque os problemas depois, futuros, são vários. Obrigada, Gustavo. Interessante isso que a professora falou, porque sim, é muito legal quando a instituição se torna referência em alguma coisa. Então, como ela disse, se eu preciso de determinado tipo de documento relacionado a alguma temática ou algum corte, eu vou naquela instituição. Então, por exemplo, no nosso centro de documentação, a gente reúne documentos aí do Nordeste do Paraná. Então, a gente quer mesmo ser essa referência de documentos que culturalmente, socialmente, enfim, historicamente importantes dessa região, né, professora? Sim, porque isso que você falou, esse termo referência é tudo. Porque é um centro documental sem referência de nada, entendeu? É que a gente está falando, quando eu penso em política contemporânea, eu penso no CPDOC, né? Aí eu penso no centro de documentação X, não sei, não é referência de nada, entendeu? A não ser de um pouquinho de cada coisa, às vezes, obviamente, que tem acervos importantes, coleções importantes, mas exatamente, ele não é referência. Então, é isso, né? Obviamente que cada gestor, cada coordenador de centro de documentação, né, tem lá os seus objetivos, né? Mas eu acho muito interessante que façam essa reflexão, né? De qual é a linha de acervo que eu quero adotar. Obrigada, Gustavo. Obrigado, professora. Bom, gente, então, essas são as principais características aí do centro de documentação, e eu acho interessante também a gente trazer alguns conceitos complementares. Então, a gente viu aí, mais focado até agora, relacionado a arquivos, mas pensando ainda nesse contexto de centro de documentação, considerando que a gente tem muitos historiadores aqui, e pessoas com diversos contextos diferentes dos contextos tradicionais, institucionais, a gente trouxe também conceitos aí de fundo, de coleção. Gustavo, deixa eu te falar uma coisa. Pode falar. A letra está muito pequena, está difícil a leitura. Então, eu consigo ler bem fundo, coleção, mas, por exemplo, a descrição aqui, né, o conceito em si, ele, para mim, aparece, pelo menos para mim, não sei se para os outros colegas também, bem apagadinho, eu tenho dificuldade em ler. E ficou perfeito. Bem melhor. Então tá. Bom, então, trazendo aí o conceito de fundo, nós temos que são conjuntos de documentos de uma mesma proveniência. Então, é o termo que equivale a arquivo. Quando a gente está falando de arquivo, a gente está falando de fundo. Quando a gente está falando de fundo, a gente está falando de arquivo. Vocês vão ver que vai ser bem comum essa menção a fundos, enfim. Por outro lado, a gente tem que coleção, como a gente já vinha vendo também no âmbito aí da biblioteconomia, da museologia e também, por que não, no próprio arquivo, é o conjunto de documentos com características comuns reunidos intencionalmente. Então, são documentos aí desprovidos desse princípio da proveniência que a gente vai ver.
que é esse tal do princípio da proveniência? Então, são documentos que não foram gerados pela mesma pessoa, pela mesma instituição, então a gente tem que eles foram reunidos ali com alguma intenção, ou seja, não foram reunidos de forma orgânica, eles não se relacionam entre si pela proveniência. Aqui eu acho interessante a gente trazer, bem voltado ao nosso contexto de centro de documentação, porque até quando eu cheguei aqui na UEMP, no próprio CEDIS, com a professora Janete, a gente tinha muito essa dúvida. A professora me perguntava bastante. É um fundo? É uma coleção? Então, eu fui atrás também de tentar entender isso um pouco melhor. E até cheguei em uma palestra da professora Camargo, não sei se a Maria Lúcia está por aí hoje, que acho que ela tinha comentado da professora Camargo na semana passada, e que ela traz essas duas definições do CPDOC, que são bastante interessantes, que seria a coleção orgânica, então, documentos esparsos com informações descontínuas e insuficientes para a reconstituição ou apreensão de um período determinado de momentos específicos da vida do titular. Então, a gente tem que, essa coleção orgânica pode ter sido um fundo no início, só que conforme os documentos foram se perdendo, enfim, foram extraviados, a gente não consegue denominar aquilo mais como arquivo, como um fundo propriamente dito. Então, ele seria considerado uma coleção orgânica. Né? E a gente vai ver bastante esse conceito que alguns autores trazem como princípio da organicidade, outros trazem só como uma característica do arquivo, ele tem que estar relacionado com os demais, com o contexto de produção dos demais. Por outro lado, a gente tem a coleção artificial, que é denominada coleção de documentos avulsos. Então, ele praticamente não tem relação nenhuma com outros documentos, são documentos realmente esparsos. E aí, a gente entra numa. Não, deixa eu trazer alguns exemplos antes de fundo, como eu tinha mencionado para vocês. O fundo com o qual estou tendo contato aqui na minha instituição é o fundo UEM. No entanto, como o UEM foi formado a partir de antigas faculdades, a gente tem aí outros fundos fechados que a gente fala. Então, seria a FAFIJA, FAIFIJA, Fundinop, FAFICOP. Os exemplos de coleção mais comuns que a gente tem, e que geralmente são as bibliotecas. E aí, nesse contexto de centros de documentação, quando a gente recebe uma documentação, quando a gente está fazendo esse processamento técnico, a descrição dos documentos, a gente sempre fica na dúvida, é um fundo ou uma coleção? Então, os autores trazem aí algo que pode ajudar a gente a entender e a denominar aquele acervo que a gente recebeu de fundo ou coleção. Então, vamos ver. Fundo é um todo orgânico e funcional, enquanto a coleção é um conjunto artificial. Então, o fundo está vinculado ao princípio da proveniência e por ele delimitado, ao passo que, sobre a coleção, tal princípio não incide. O fundo é produzido, a coleção é criada. O fundo tem produtor, a coleção, colecionador. O fundo tem nome que coincide, como a gente tinha visto anteriormente, com o do próprio produtor. A coleção tem título que lhe é atribuído. Então, como a gente já vinha também falando, é possível depreender que tanto um documento de arquivo pode fazer parte de uma coleção, como uma coleção tranquilamente pode fazer parte de um arquivo. Então, essa questão de fundo, coleção, acredito que, até como eu vinha comentando com a professora durante esses meses, é uma
tem que ser uma decisão institucional mesmo, de como a gente vai denominar aquele acervo, até baseado no que a gente recebeu. Se o que a gente recebeu está mais para uma coleção orgânica, se está mais para um fundo, se é meramente uma coleção, então a gente tem que realmente analisar aquele conjunto documental para entender melhor como a gente vai denominar e optar por por um desses dois termos. E vocês vão estar perguntando, mas que bobagem isso, porque tanto faz saber se é um fundo ou se é uma coleção, mas aí pensando nesse contexto de pesquisa histórica, até para o pesquisador, quando ele se depara com um instrumento de pesquisa de determinada instituição, quando ele vê se é um fundo ou se é uma coleção de determinado acervo, ele pode saber mais ou menos o que ele pode encontrar. Se, no contexto de fundo, se ele vai ter algo mais completo, mais orgânico, ou no contexto de uma coleção, algo mais esparso, algo mais descontínuo, como a gente até viu aí a definição. Acredito que isso facilita bastante para o pesquisador, para o historiador, é que ele entenda mais ou menos com que tipo de material, tipo de documentos ele vai lidar. Gente, acho que se tiver alguma dúvida, acho que pode ir perguntando, né, Gustavo? Pode sim. Estão Fique à muito calados. Me empolguei aqui. vontade para tirar as dúvidas. E assim como na semana passada, nós deixamos disponível a opção de... Vocês podem testar, se for o caso, para perguntas e respostas. Então, se alguém não se sentir à vontade para perguntar por vídeo ou por áudio, vocês podem utilizar o perguntas e respostas ali na lateral. Pode falar, Jefferson. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bom dia. A gente, acho que trabalhar com um pouco dos exemplos ajuda, né, para pensar nessa questão dos fundos e das coleções. A gente está constituindo o centro de documentação agora em União da Vitória e tem um grande número de documentos que vieram provenientes do Fórum da Comarca. Quer dizer, tem a vara crime, a vara criminal, e também tinha uma série de documentos já doadas anteriormente que tinham acidentes de trabalho, ações desciatórias, umas coisas que paravam assim do poder público da prefeitura que paravam no fórum. Então são dois lotes diferentes, todos provenientes do fórum. Ao mesmo tempo, o Centro de Documentação hoje, ao ser criado, está recebendo dois outros setores, vamos dizer assim, que é uma biblioteca polonesa que tem mais de 10 mil volumes em língua polonesa, ucraniana, mas mais polonês do que ucraniano, né? Ou seja, é um assunto da população eslava, que de certa forma ocupa aqui o sul do Paraná, e também temos um museu pedagógico. Então, eu tendo a pensar que as minhas coleções vão estar mais ligadas ao museu e talvez à biblioteca polonesa. E efetivamente, o acervo maior, né, que tem 600 caixas, né, do fórum, é um fundo completo. Então, a dúvida, se para o museu a coleção é menor, né, porque eles são livros de diários de classe de professor, coisas um pouco do núcleo de educação regional que foram doadas, então assim, é mais esparso a documentação. A biblioteca é o que fica no meio do caminho, não sei ainda se a gente vai acabar definindo ela como uma coleção feita pelo príncipe que morou aqui por um tempo no sul do Paraná, que voltou depois e daí fez a doação, ou se ela vai entrar como um fundo específico, né? Então isso é uma coisa que a gente vai ter que resolver à medida que o centro seja criado, né? Como é que a gente vai fazer as descrições, né? Para apresentar para o pesquisador, para quem vai ter o acesso. Mas isso vai ser uma coisa que eu vou levar para o grupo daí, dentro do centro, de quem constitui o centro, para a gente debater, né, esse aspecto. Mas pelo volume é grande, né? Eu poderia definir pelo volume de informação, a pergunta é essa, né? Quer dizer, será que é o volume em si e a série, né, que define isso? Ou tem mais a ver justamente com a procedência? Porque se era um príncipe que estava fazendo uma coleção de biblioteca e tal, ele próprio, em grande medida, define como uma coleção, né? Já. Né? É uma coisa coletada organicamente, a partir de um único produtor, mas
Quer dizer, à medida que ele faz uma doação privada, a gente pode tanto qualificar isso como fundo ou como coleção. Então, como é que eu fico, né? Estou pensando nesse cenário bem concreto, assim, do debate que eu vou fazer com o meu grupo aqui. É interessante porque é um dos textos que a gente utiliza como referência, tem o título bem esse, Fundo ou Coleção, um debate contínuo na arquivologia, acho que é mais ou menos assim o título. Então, é bem isso, porque, por exemplo, no nosso centro de documentação, a gente tem o que a gente denominou de coleção Celso Rossi. Então, era um advogado que trabalhava na imprensa, né? Ele fundou até o jornal da professora, acho que fazia parte ali da equipe do jornal, enfim, e ele ficou com diversos volumes do jornal, só que ele não reuniu o jornal na íntegra, até porque ele saiu dessa equipe do jornal bem antes. Então, a gente só tem uma parte do jornal. A gente preferiu denominar como coleção mesmo. A questão de volumetria, né, se a gente define como fundo ou coleção, aí como a gente está comentando. Vai depender muito da análise que for feita e é bem como eu comentei também. Tem que ser uma decisão institucional. Então, vocês têm que discutir e, sempre que possível, até eu cheguei a falar isso com a professora Janete, nos instrumentos de descrição, que a gente tem alguns campos ali de comentários do arquivista, enfim, a gente pode colocar por que a gente tomou determinada decisão de nomear aquele acervo de fundo ou coleção. A gente pode se basear em algum autor e falar, não, nós optamos por denominar como fundo, por isso, por isso, por isso. Optamos por denominar como coleção, por isso, por isso, por isso. Lá no centro de documentação, a gente tem uma biblioteca que é vinculada ao próprio centro de documentação. Então, não tem problema aí. Mas aí vocês têm que fazer uma decisão mesmo institucional, verificar como isso se aplica melhor a vocês. No museu que nós temos lá no Parque Tecnológico também, nós temos alguns acervos de pessoas que fizeram obras, enfim, museológicas, e que também recebemos a doação de documentos arquivísticos. Então, nós estamos tentando tratar de formas diferentes. Então, por exemplo, os documentos, os objetos museológicos, nós fazemos uma descrição de uma forma, os objetos arquivísticos de outra. Mas, mesmo assim, o acervo arquivístico do autor, ele está vinculado ao museu, não tem problema. Pode falar. Professora e o Jefferson estão com a mão levantada. Não, só porque eu não abaixei antes. O microfone fechado, professora. Desculpa. Só para eu poder entender também, aí eu fiquei numa dúvida a partir da pergunta do Jefferson, se só volumetria, quer dizer, então, o número de livros que eles receberam, né, ele é extremamente significativo, mas fazia parte de uma coleção de uma única pessoa. Só pela volumetria dá para definir se é fundo ou coleção? Só isso ou não? Ou tem que ter volumetria mais algumas coisas que aí me levam a... Só volumetria, não. Não, eu pelo menos nunca ouvi falar que só pela volumetria a gente consegue ter essa definição. A gente tem que fazer essa análise contextual da documentação mesmo, tentar reunir o máximo de informações possíveis. Porque aqui nós também, Jefferson, recebemos, então, aí, como diz o Gustavo, a gente resolveu denominar de coleção, era uma coleção também de um fazendeiro, né? Tinha de 25 a 30 mil volumes. E no meio veio algumas coisas, sabe assim, algumas fotografias, né? Vieram algumas cartinhas, alguns documentos avulsos, tudo, e essa coleção foi organizada por uma única pessoa, né? E ele tinha, assim, o acervo dele, bibliográfico, extremamente
é que fala, diverso, desde best-seller, sabe, até clássicos da filosofia, da ciência política, da história, da economia, de todas as áreas que você possa imaginar, o homem é super eclético, né? E realmente, e muita coisa, que, na verdade, a gente acabou até decidindo desmembrar, porque nem tudo, a gente não tinha esse espaço para poder reunir tudo e dispor, e a gente resolveu separar a partir do interesse do curso de História, da área de Humanas, aquilo que estaria mais próximo, assim, e que tivesse relacionado com a nossa área. Porque o nosso é diferente do seu, assim, né? O seu, o que une talvez seja a língua, né? E o nosso tinha muita coisa em várias línguas, na verdade. Muita coisa em inglês, mas também em espanhol, em português, algumas coisas em alemão, né? E realmente, para mim, assim, até Gustavo chegar, a gente decidir, nossa, porque eu já chamei, conversei com outros arquivistas, uns falaram que era fundo, outros chamavam de coleção, e cada um dizia uma coisa, eu ficava cada vez mais confusa, até que, conversando e discutindo, nós chegamos a esse consenso que seria uma coleção, né? Mas Professora, a Laila comentou que ela trabalha no Museu Municipal de Bandeirantes, aqui no Paraná, aqui pertinho da gente. Eles estão trabalhando para criar um centro de documentação. No momento, contamos com documentos dos municípios de Bandeirantes, Cornélios, Santa Amélia, Itambaracá. Eu gostaria de perguntar qual caminho ela pode seguir. isso só iniciar com um questionamento ali, da Laisla, que é a questão, né, se você está com uma documentação dos municípios, na verdade, o que seria interessante é que cada município pudesse organizar o seu arquivo municipal, né? E não um centro de documentação de Bandeirantes, né? No museu do município. Você trabalha no museu, quer criar um centro de documentação, reunindo documentos de municípios diversos, né? O ideal seria que cada município, Bandeirantes, Cornélio, Santa Amélia, Itabaracá, constituísse seu arquivo municipal, né? Para que não perdesse o princípio de proveniência, né? Como o Gustavo disse, né? Mas o resto, Gustavo, é com você, o melhor caminho diante disso. Mas seria interessante a gente tentar entender, não sei se você pode comentar com a gente, esses documentos são, assim como aqui no nosso centro de documentação, específicos de uma família ou de uma pessoa, ou são documentos públicos já desses municípios. Você tem como comentando com a gente? É para a gente tentar entender qual caminho melhor a ser seguido. E se forem realmente documentos públicos, como a professora mencionou, até pela questão da proveniência, enfim, a gente teria que seguir por um caminho ou por outro. Conforme você for comentando com a gente vai discutindo, tudo bem? Eu vou seguindo aqui com a apresentação, professora. Conforme a gente receber as informações, a gente vai conversando mais. Ok. Então, aqui vou continuar conversando com vocês a respeito dos famosos princípios arquivísticos. Então, como a gente estava vendo com o professor agora, sobre o princípio da proveniência. Então, o princípio da proveniência é o princípio basilar da arquivologia. Então, de acordo aí com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, o arquivo produzido por uma entidade, por uma instituição, por uma pessoa, por uma família, ele não pode ser misturado ao de outras instituições. Então, a gente também encontra esse princípio como princípio do respeito aos fundos. Vou trazer aí uma outra
uma outra citação da professora Belotto, que estabelece a identidade, que a proveniência seria estabelecer a identidade do documento em relação ao seu produtor. Então, conforme a gente já viu, o documento está ligado aí, intrinsecamente ao seu produtor. Então, os arquivos provenientes de uma instituição ou de uma pessoa devem manter a sua individualidade dentro do seu contexto orgânico de produção. Então, aqui a gente pensando nessa, tanto no cenário de arquivo, né, institucional, que seria um fundo único, ou de um centro de documentação, que pode ter várias proveniências, mas aí a gente tem que ver bem essa questão das políticas institucionais, o que está definido. Mesmo que a gente tenha vários fundos, esse princípio da proveniência precisa ser respeitado. E aqui, pegando só um gancho histórico, para a gente entender de onde que surgiu esse princípio da proveniência, no século XIX, havia um historiador que era chefe da seção administrativa dos arquivos da França, que era o Nathalie de Weyl. Então, ele redigiu uma circular que contém instruções para organização e classificação de arquivos. Então, ali, nessa circular, ele definiu de maneira bem nítida e evidente o princípio de proveniência de respeito aos fundos. Então, foi esse marco para a arquivologia, porque até então, a gente tinha um contexto ali de pós-Revolução Francesa, de documentos chegando de várias proveniências, enfim, sendo acumulados nesse arquivo nacional, e dentro desse texto da professora Belotto, ela comenta, começaram a ficar desorganizados, enfim, difícil localização mesmo desses documentos de diversas proveniências. E aí, o que ele fez para tentar minimizar isso, enfim, para acabar com essa desordem, foi essa instrução, essa circular. Então, ali ele definiu o método de organização, método enfim, de padronização de arquivos seria o tal do princípio da proveniência. Então, todos os documentos de um mesmo produtor ficam juntos, ficam reunidos. E o que estava sendo feito era uma ordenação por assunto, enfim. Então, quando alguém precisava buscar todos os documentos ou vários documentos do mesmo produtor, ele tinha que ficar indo de um lado para o outro. Isso não era eficiente. E no final do século XIX, a gente teve também o Manual de Arranjo e Descrição de Arquivos, elaborado pela Associação de Arquivistas Holandeses. Ali também, de forma categórica, esse conceito de princípio da proveniência. Então, o sistema de arranjo deve ser baseado na organização original do arquivo, a qual, na sua essência, corresponde à organização do órgão administrativo que produziu. Então, a gente entende que o princípio da proveniência facilita a identificação da natureza do documento e facilita a própria recuperação dessa informação. O segundo princípio que eu trago para vocês é o princípio da ordem original, que muitas pessoas dizem que, na verdade, como se fosse uma subdivisão do próprio princípio da proveniência. Então, o princípio segundo o qual o arquivo deveria conservar o arranjo dado pela entidade coletiva, pessoa ou família que o produziu. Então, é muito interessante esse princípio, porque se a gente pensar num contexto de arquivos que geralmente a gente tem, de desordem, de desorganização, de massa documental acumulada, a gente tem que a ordem original é inexistente. Então, a gente não tem o que seguir quando a gente não tem uma ordem pré-estabelecida. Então, nesses casos de massa documental acumulada, quando é uma documentação que não passou por classificação, não passou por avaliação, tentar reconstituir a ordem original, ou o que seria essa ordem original, e nos casos de classificações incorretas ou não recomendadas, como a que a gente viu
no arquivo da França, seria seguir o princípio da preveniência. Então, o próximo princípio seria o princípio da indivisibilidade. A professora Belotto traz que os acervos arquivísticos devem ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou ação indevida. Este princípio também deriva do princípio da proveniência. E aí é interessante porque a gente vai ver na aula de avaliação que a gente tem o tal do ciclo vital dos documentos. E aí a gente pode pensar, mas esse ciclo vital, que é quando a gente faz a tal da avaliação, que a gente tem a eliminação de alguns tipos documentais, ele não agride esse princípio da indivisibilidade. Então, é fundamental que a gente pense que ao longo das diferentes fases, da corrente, intermediária e permanente, os documentos sejam tratados como parte de um conjunto orgânico. Então, o que a gente precisa garantir, independente da fase ou do local que eles estejam vinculados? Que eles estejam vinculados ali no seu contexto original, possam ser reunidos e compreendidos como parte de um conjunto coerente e completo. Então, como que a gente pode manter esse conjunto reunido se a gente tem 3 fases de documento e, eventualmente, cada fase dessa, o documento está em um lugar? Então, a gente tem ali os instrumentos de descrição, por exemplo, a gente consegue identificar qual documento está em cada lugar, em cada etapa. A gente tem também aí, no contexto de instituições mais robustas, mais adiantadas, o tal do termo de transferência, termo de recolhimento. Então, a gente consegue saber, por meio desses instrumentos, o que está indo para cada lugar, o que está passando de uma fase para outra. Mas é importante que, dentro das possibilidades, não haja essa divisão dentro de um mesmo fundo. Outro princípio seria o princípio da unicidade. Então, a unicidade provém do fato de que cada registro documental assume um lugar único na estrutura documental do grupo ao qual pertence, e no universo documental. Então, ao contrário do que a gente tem numa coleção, numa biblioteca, por exemplo, em que a gente tem múltiplas unidades de um mesmo livro, por exemplo, no arquivo isso não é muito comum. Então, é comum que a gente tenha o mesmo documento, um único documento, e nada mais. No entanto, a gente pode encontrar ali cópias desse mesmo registro, só que em outros grupos, em outros contextos. Então, por exemplo, a gente pode ter o mesmo tipo documental, o mesmo documento, no contexto de um processo, e esse mesmo documento em outro processo. Então, naquele contexto daquele processo, ele é diferente do outro. Então, seria mais ou menos por aí. Então, uma duplicata de registro só existe quando ambos os elementos são perfeitamente idênticos, ou seja, quando múltiplas cópias são incluídas em um mesmo lugar dentro do mesmo grupo. Então, esse princípio só seria ferido, digamos assim, se a gente tivesse o mesmo documento várias vezes dentro daquele mesmo contexto, dentro daquele mesmo processo, por exemplo. Aqui eu trouxe só alguns princípios arquivísticos, alguns autores trazem mais, outros autores trazem menos, mas esses acho que são os princípios assim, basilares para o contexto do nosso curso, para que a gente entenda aí a arquivologia. Seguindo em frente, a gente tem as funções arquivísticas agora. Então, a princípio, a gente tem a primeira função, que seria a função de produção, que é o controle da criação e padronização documental, buscando racionalizar e evitar a criação de documentos desnecessários ou supérfluos para a atividade da instituição.
Então, esse princípio, essa função, na verdade, de produção, tem o objetivo de controlar a criação dos documentos, para que a gente possa padronizar os documentos daquela instituição. Por quê? Eventualmente, a gente tem, nas empresas, nas universidades, documentos que são criados, eventualmente pelo mesmo setor, ou setores diferentes, e cumprem a mesma função, só que eles têm nomes diferentes. Então, quando a gente para analisar aquele contexto, a gente vê que é a mesma função. Então, a gente pode eliminar um daqueles documentos e deixar padronizado só para que seja feito de uma determinada forma. Então, a arquivologia, o arquivista, pode e deve atuar nesse contexto mais pós-custodial, que a gente chama, desde esse contexto de produção. Então, é interessante que o arquivista não seja chamado só quando a gente já tenha massas documentais acumuladas, quando a gente tenha uma desordem. É interessante que ele seja chamado antes do documento ser produzido. Então, estamos pensando em produzir um tipo documental. Estamos desenvolvendo uma nova atividade. Quais documentos vamos gerar? Então, é nesse contexto que seria o ideal, para que essa classificação, para que essa avaliação já ocorresse antes desse documento nascer. Outra ferramenta que é utilizada, não só pelos arquivistas, mas também pode ser utilizada para quem atua no arquivo, é bem interessante, é o tal do fluxograma, ou o mapeamento de processos, que a gente também chama. A gente vai entender, a gente vai mapear as etapas que são executadas de uma atividade, para a gente ver o que pode ser corrigido, para que a gente ver o que pode ser alterado, o que pode ser melhorado. Então, eventualmente, num trâmite documental, a gente tem uma etapa que está travando, que não precisaria ser feita. Então, é esse contexto de produção que a gente pode e deve analisar. Então, os produtos, os serviços gerados dentro dessa função de produção, pode ser a própria implementação de uma gestão da qualidade na instituição, mapeamento de processos, como eu já falei, e o próprio manual de tipologias. O manual de tipologias ele não é tão comum nas instituições, mas ele vem para complementar mesmo o plano de classificação, a tabela de temporalidade. Ele mostra, de forma escrita, como esse documento se comporta ao longo da etapa de tramitação dele, por exemplo. A segunda função que nós trazemos, pode falar, Jefferson. Gustavo, você falando aí da tipologia e do manual, existe uma referência de um manual que já ajuda a descrever ou fazer as tipologias? Olha, a gente tem alguns documentos que podem auxiliar, sim. A gente tem um documento que foi publicado pelo Arquivo Nacional, se eu não me engano, esse ano, para estudo de funções e subfunções. Eu até vou falar, acho que na semana que vem, a gente fala mais detalhada, mas eu posso adiantar para você. Então, a gente... Não, sem problema, você já está no teu programa mais adiante, não precisa nem se deter nele agora. Depois você só chama atenção lá na frente que, ó, agora vamos ver sobre tipologias, beleza? Vou marcar aqui. Mas a gente tem sim, Jefferson. Eu vou tentar trazer uns exemplos para vocês também, de diversas formas, e também do que é mais recomendável, menos recomendável, para elaboração, enfim, aplicação dessa classificação, dessa avaliação, tá bom? Mas eu vou lembrar de te falar assim. Sobre a aquisição, a aquisição seria a própria aquisição de acervos mesmo, seja por compra, doação, recolhimento, empréstimo, custódia. Essa função aqui se restringe mais a centros de documentação, por exemplo, mas também pode se aplicar a contextos institucionais. Então,
A aquisição seria um processo que tem por objetivo aumentar os arquivos não institucionais, ou seja, os arquivos não orgânicos. Então, engloba toda a forma de crescimento do acervo, seja por diversas formas, aí, como a gente mencionou. E um exemplo que me veio na cabeça, quando eu estava produzindo os slides, que foi recente até, que o MEC recorreu à Universidade Federal do Estado do Paraná para recuperar um acervo acadêmico de faculdades que tinham fechado. Então, eram documentos que estavam abandonados, sem tratamento arquivístico, dessas instituições que foram fechadas, e a UFPR recebeu essa documentação para fazer esse tratamento arquivístico, essa classificação, essa avaliação, porque são documentos de histórico escolar, diplomas de alunos que estavam sem receber essa documentação e que precisavam para, enfim, para desempenhar suas atividades profissionais. Então, é um tipo de exemplo aí que fica para a gente pensar. Não é muito comum de ocorrer, mas pode acontecer. Outro exemplo também, por conta das enchentes que a gente teve no Rio Grande do Sul, algumas instituições também receberam arquivos lá do estado do Rio Grande do Sul para poder fazer o processamento técnico, enfim, até algumas técnicas de congelamento. Então, perpassa nessa função de aquisição. A função 3 seria a classificação. Então, é a organização dos documentos em classes ou grupos, até como eu tinha comentado com o Jefferson, a gente tem algumas formas de fazer essa classificação, funcional, estrutural ou temático. Aqui, vocês vão ver que eu vou passar pelas funções, até para dar um spoiler até das próximas aulas, porque nós vamos ver sobre a classificação, avaliação, até para vocês já terem um contato com alguns termos que a gente vai utilizar nas próximas semanas. Então, da classificação, a gente teria algumas formas de fazer esse plano de classificação, por exemplo, funcional, estrutural ou temático, controlando os documentos para que possam ser encontrados com maior rapidez. Então, a classificação seria, até a despeito ali da fase de produção, seria a função matricial de arquivos. Então, tudo começa ali na classificação. A classificar a documentação vai permitir um rápido acesso às informações contidas na própria instituição, para pessoas da própria instituição ou até para a sociedade. Então, permite melhorias em serviços, uma vez que a sociedade tem acesso a dados públicos. Ela poderá propor mudanças, ajustes e fiscalizar as contas. É recomendável, altamente recomendável, que a classificação seja toda efetuada no arquivo corrente, justamente para evitar essa massa documental acumulada que nós temos, que é esse conjunto de documentos sem o devido tratamento arquivístico. Mas a gente sabe que nem sempre isso ocorre. O produto mais conhecido gerado pela classificação é o próprio plano de classificação. A avaliação é a análise documental para definir o prazo de guarda e a destinação final dos documentos, eliminação ou guarda permanente. Então, na avaliação, a gente vai julgar os valores dos documentos arquivísticos. Então, o que é valor primário, o que é valor secundário, o que a gente tem que levar em conta para definir os prazos de guarda desses documentos, quais profissionais nós devemos chamar para as comissões de avaliação de documentos, para que eles possam realmente verificar o valor de cada tipo documental. E é interessante porque de nada adiantaria se toda a informação fosse guardada, porque senão a gente também não ia conseguir encontrar nada. O prazo de guarda dos documentos é definido justamente na avaliação.
que, assim como a classificação, deve ser feita ainda no arquivo corrente. Então, o principal produto gerado durante essa função da avaliação é a tabela de temporalidade. A descrição do documento ou do conjunto documental, ele facilita a identificação do que é aquele acervo e do que contém, né, esses documentos. Então, facilita muito para a pesquisa dos usuários. E auxilia na elaboração dos instrumentos de pesquisa. Então, esses instrumentos de pesquisa vão ser os guias, vão ser os inventários, os catálogos. Então, a gente parte desde de algo mais abrangente, como os fundos, para séries que são um pouco mais específicas e o próprio item documental, que é o documento em si. Então, essa descrição vai passar desde o mais abrangente ao mais específico. E a descrição tem como objetivo facilitar o acesso dos usuários por meio desses instrumentos de pesquisa. E é interessante porque essa busca não serve apenas para o usuário externo, mas também para usuários internos da própria instituição. A próxima função é a preservação. Então, é o ato de evitar a deterioração dos documentos através da preservação, da conservação e da restauração. Então, nós veremos também que tem uma diferença entre esses três termos, embora preservação e conservação sejam usados frequentemente como sinônimos, a gente tem algumas diferenças aí. Os principais produtos ou serviços gerados a partir dessa função são os programas de higienização, restauração de documentos e o próprio monitoramento do acervo, né, que diz respeito ali à temperatura, umidade, qualidade do ar, enfim. Só para citar alguns exemplos, né? E a última função que nós temos aqui seria o próprio acesso e a difusão desse acervo. A disseminação, divulgação de informações do acervo da instituição para o usuário. Então, a gente sabe que quanto mais próximas as instituições arquivísticas, as instituições de memória estiverem da sociedade, mais utilizadas e mais defendidas pela sociedade elas serão. Mas a gente sabe que praticamente as instituições não têm nem para o básico, né, quanto mais para o acesso à difusão, que deveria ser a razão de ser dessas instituições. Os produtos e serviços gerados nessa função são os manuais de usuários, são os programas de difusão e são os treinamentos. E também os cursos, como nós estamos fazendo no dia de hoje. Laisla, se você puder ficar no finalzinho da aula, a gente verifica melhor a sua situação. Eu vou trazer alguns elementos mais específicos dos documentos e se tratam mais do que se refere não à informação daquele documento, não da essência, mas elementos externos, elementos extrínsecos àquele documento. Então, o principal elemento característico do documento é o suporte. É o material sobre o qual as informações são registradas. Então, o tal do suporte, para trazer alguns exemplos, seria o papel, a fita magnética, o filme de acetato. Então, o suporte seria, fazendo uma comparação um pouco besta, mas para tentar facilitar o entendimento, é como se a gente tivesse, como se fosse a massa. Por outro lado, o formato é a configuração física de um suporte de acordo com a natureza e o modo como foi confeccionado. Então, se a gente tem uma massa, a gente pode ter diversos tipos de alimento por meio dessa massa. A gente pode ter macarrão, a gente pode ter
Enfim, de tudo. Então, a gente parte do que do que é constitutivo daquele tipo de suporte e faz um formato mais específico. Então, se a gente tem, por exemplo, que o suporte é o papel, o formato vai ser o livro. Então, a gente tem que o suporte é a fita magnética, o formato vai ser a fita VHS. Se a gente tem que o suporte é o filme de acetato, o formato vai ser o filme de 35 milímetros. Então, não sei se ficou claro para vocês essa questão do suporte do formato, mas basicamente a gente produz diversos tipos de formato, até eventualmente formatos que nem existem ainda, a partir dos suportes dos quais eles são produzidos, tá bom? A forma do documento é o estágio de preparação e de transmissão. Então, de forma bem simples e bem fácil, é entender que nós temos o original, a gente tem cópia, a gente tem a tal da minuta, a gente tem o rascunho. Quando a gente vai para o ambiente digital, essa noção de forma acaba ficando um pouco ultrapassada, deturpada, porque não é tão simples assim. Mas se a gente pensando nesse contexto um pouco mais tradicional, seriam ali os documentos originais, as cópias, as minutas, os rascunhos. Por sua vez, o gênero é a configuração que assume um documento de acordo com o sistema de signo utilizado na comunicação de seu conteúdo. Então, o gênero, para trazer alguns exemplos, para facilitar também o entendimento, seria a documentação audiovisual. Então, nós temos ali o gênero iconográfico, os documentos iconográficos, a documentação fonográfica, a documentação textual. Então, por exemplo, o gênero vai ser aquela da documentação audiovisual, pegando esse primeiro exemplo, seriam as imagens em movimento unidas com o som. A documentação fonográfica são os documentos sonoros, são as músicas, por exemplo. Documentação iconográfica são as fotos, documentação cartográfica são os mapas, documentação textual são os documentos mais comuns que a gente lida no nosso dia a dia. E esses dois últimos elementos são bem importantes para que a gente desenvolva também o nosso curso, e principalmente a aula que vem, eles dizem respeito à espécie e ao tipo. A Laisla está falando que a maioria são documentos públicos que recebemos de doação desses municípios, contamos também com algumas documentações de famílias. Laisla, vai ser interessante a gente verificar com você quais são as características desses documentos públicos, tá? Mas a gente conversa. Se você puder ficar até um pouquinho depois da aula, a gente verifica certinho com você, tá bom? A espécie é a configuração que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das informações nele contidas. Então, a gente tem que a espécie, falando de uma forma bem grosseira, é o jeitão do documento. Então, a gente tem, por exemplo, que a espécie é boletim, é certidão, declaração, relatório. Então, a gente sabe que a certidão tem um jeito em que as informações estão dispostas naquele documento. A gente tem que o relatório tem um jeito, que a carta tem uma estrutura de ser. Então, é nisso que a espécie diz respeito.
a distribuição das informações naquele documento. Por sua vez, chegamos no famoso tipo documental. Então, é a configuração que assume uma espécie documental de acordo com a atividade que a gerou. Então, nós vamos ter a espécie mais a ação ou atividade que vai gerar o tal de tipo documental. Então, por exemplo, a gente viu de espécie como boletim, o tipo seria boletim de ocorrência, boletim de frequência. A espécie, que seria a certidão, nós temos certidão de nascimento, certidão de óbito. A gente tem na espécie como declaração, na tipologia, ou como tipologia, nós temos declaração de bens, declaração de imposto de renda. A espécie que nós teríamos como relatório, como tipo nós temos relatório de atividades, relatório de fiscalização. Então, eu uno a espécie, que é aquela estrutura formal do documento, mais a ação que eu vou fazer para produzir aquele documento. Então, é a atividade que eu vou desempenhar que vai gerar aquele registro. Tá? A gente vai falar bastante sobre o tipo documental ao longo do curso e na semana que vem especificamente sobre classificação. Agora nós vamos falar sobre a natureza dos documentos. Então, a gente tem aí, de forma específica, os arquivos especiais e arquivos especializados. Então, os arquivos especiais, como a gente viu há pouco no gênero audiovisual, gênero fonográfico, são documentos em linguagem não textual, em suporte não convencional. Então, a gente viu ali o suporte, os filmes, as fitas magnéticas, ou no caso do papel, em formato e dimensões excepcionais. Exigem procedimentos específicos para o seu processamento técnico, guarda e preservação e cujo acesso depende, muitas vezes, de intermediação tecnológica. Então, a gente está tratando aqui de arquivos especiais. Então, são arquivos que, eu até coloquei ali o ícone do fogo, na aula de preservação a gente vai ver por que esse fogo está aí. Então, são arquivos que demandam uma atenção especial pelas instituições, seja pelo seu suporte diferenciado, seja pelo tipo de informação, que geralmente está registrada num suporte que precisa de um dispositivo tecnológico para ser lido, para ser acessado, seja pelo tamanho excepcional de mapas, de plantas, próprio processamento técnico, enfim. Então, são arquivos que demandam uma atenção especial das instituições, seja para a sua preservação, seja para o seu acesso, seja para o seu processamento técnico. Os arquivos especializados, por sua vez, são arquivos cujo acervo tem uma ou mais características em comum, como natureza, função, atividade da entidade produtora, o tipo documental, conteúdo, suporte ou data dos documentos. Então, para trazer três exemplos fáceis de entender, os arquivos especializados seriam os acervos de engenharia, acervos de arquitetura, arquivos médicos. Então, são arquivos geralmente vinculados a uma atividade específica. Até tem o ícone de uma bola aí. Eu me lembrei quando eu estava fazendo os slides, que recentemente eu consultei o acervo online do Comitê Olímpico Internacional. Então, assim, são arquivos geralmente vinculados a alguma atividade em específico. Nós temos aí também a natureza do assunto. Então, os documentos ostensivos e os documentos sigilosos. Então, os documentos extensivos são aqueles que não possuem restrição de acesso. Então, a sua divulgação não prejudica o órgão ou a entidade, nem seus servidores, nem mesmo a nação, podendo ser de domínio público.
No entanto, os documentos sigilosos são aqueles que, pela natureza do seu conteúdo, sofrem restrição de acesso e devem ser de conhecimento limitado, necessitando de medidas especiais de salvaguarda para custódia e divulgação. Então, nós temos ali na Lei de Acesso à Informação que são passíveis de classificação, ou seja, são passíveis de restrição, as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam pôr em risco a defesa e a soberania nacionais, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais, pôr em risco a vida e a saúde ou a segurança da população, ofereçam risco elevado à estabilidade financeira, econômica ou monetária, prejudiquem ou causem risco a planos ou operações estratégicas das Forças Armadas. Se aplica também a casos em que pode prejudicar o risco de projetos de pesquisa, segurança de instituições, atividades de inteligência. Então, assim, tudo que possa pôr em risco alguma dessas atividades, o documento pode ser submetido a sigilo. Só que só algumas autoridades, dependendo do nível de restrição, podem impor esse sigilo. Geralmente são o presidente da República, ministros de Estado, os ultrasecretos e secretos, os reservados. E aí os prazos máximos de restrição são 25 anos para ultrasecreto, 15 anos para secreto e 5 anos para informação reservada. Então, após esse período, ou mediante provocação do cidadão via Lei de Acesso à Informação, essa informação ela vira pública. Só que essa análise, se ela pode virar pública antes desse término de prazo, ele passa por uma análise de comissões, enfim. Então, dependendo da natureza do assunto, do conteúdo, ele realmente fica ali por 25 anos ou para que não possa pôr em risco nenhuma dessas atividades que a gente mencionou. E é interessante, porque, conforme eu vinha conversando com a professora Janete também, a gente não tem a cultura... Pode falar, Jefferson. É uma pergunta referente a esses prazos que você acabou de citar. Nesta documentação da vara da comarca, que é a vara criminal, tem vários documentos que a gente recebeu já da própria justiça com aquela tarja, né? Documento sigiloso, documento, né, que em certa medida é em segredo de justiça, né? Às vezes o carimbo vem como segredo de justiça ou sigiloso. Ele já está em custódia conosco, então, o que significa que, a princípio, ele já está público, né? E já passou mais de 25 anos. Eu não tenho que respeitar nada referente àquilo que está previsto originalmente naquele despacho da justiça, ou isso ainda se aplica? Então, interessante essa pergunta, porque a gente tem a LGPD, e eu venho comentando com a professora Janete, venho participando de outras conversas também, e muitas vezes a gente tem acesso, seja por essas exceções de documentos sigilosos ou por conta da LGPD, e aí as pessoas ficam com receio, às vezes, de publicizar alguma informação para não ferir a LGPD ou a própria lei nessa questão dos documentos sigilosos, e passam a deixar tudo sem acesso, tudo sigiloso. Então, a gente não tem essa cultura de transparência ativa ainda no país. Então, eu até participei de uma palestra do professor Daniel Flores, e ele comenta o seguinte, que a transparência é a norma, a exceção realmente são os documentos sigilosos, que são essa questão dos dados pessoais sensíveis que podem ter esse tipo de processo. Então, caberia analisar se esses documentos contêm esse tipo de informação de dados pessoais sensíveis, principalmente, dados pessoais, que impediriam
a sua divulgação, o seu acesso, enfim. Em outros casos, o que as instituições fazem é prover esse acesso somente na instituição. Então, para ter um controle maior do que aquele usuário está acessando, está manipulando, e, eventualmente, caso o usuário peça a reprodução daquele documento, né? Como a gente está acostumado a ver até informações classificadas ou desclassificadas nesse sentido de graus de sigilo, com aquela tarja preta em cima. Então, são soluções que você pode implementar na sua instituição. O que é recomendável nesses casos, como são documentos muito específicos, que já, como você mencionou, já tem um tempo, né? Precisaria ver se a lei ainda se aplica a esses processos, provavelmente sim, ou se vocês realmente não poderiam processar, divulgar esses documentos. Então, nesses casos, é recomendável que você tenha consultoria jurídica mesmo, Jefferson. Jefferson, acho que um cuidado que a gente tem que ter quando fala assim, se as pessoas estão vivas, que estão envolvidas, se são Exatamente. sensíveis, né? Se quem processou, quem foi processado, sei lá, aquela coisa, né? Se a gente não vai expor o indivíduo. Eu acho que aí, assim, é caso a caso, sabe? Assim, pesquisador troca o nome, mas é um documento importante para a minha pesquisa, muda o nome, sei lá, achou alguma forma, mas eu acho que a gente tem que pensar, porque eu lembro que no início dos anos 90, quando eu fui para o DOPS, ainda tinha essa questão. A família, né, ali, que está nesse documento, que está citando nomes, a pessoa está viva, a família está viva, como que é essa questão individual mesmo, do respeito à individualidade, né? Então, eu acho que tem que pensar um pouco por esse lado também, sabe, assim, na questão do acesso. Se a pessoa está viva ou não, que tipo de documento, que tipo de informação, como diz Gustavo, se ele é sensível ou não. Sim, essa questão da assinatura do termo, Liliana, eu também acho sim. Também é muito bom, exatamente. Sim. De assinatura de termo, né? Dando a responsabilidade. Jefferson, é interessante que você comentou, estou lembrando agora, me parece que aqui no Público do Estado de São Paulo estava fazendo processamento de um acervo de um hospital psiquiátrico. Eu lembro de ter lido alguma coisa nesse sentido, de poder ou não divulgar essas informações, né, por ser informação com dados sensíveis e tal. Eu vou ver se eu encontro e eu vou trazer, se eu encontrar, eu trago na semana que vem, para a gente discutir, tá bom? Na verdade, Liliane. E assim, eu acho também que uma atitude de segurança, a gente que responde por sem documentação, é consultar o jurídico. Exatamente. O Sempre jurídico da importante. instituição, para que a gente esteja amparado, né? Pode falar, Jefferson. Não, só estava erguida da última intervenção. Ah, tá certo. Gustavo, então por hoje é só? A gente vamos então para as dúvidas? Mais Pessoal, alguns comentários? ficou com alguma dúvida, algum comentário, observação? Bom, se não tem dúvidas, acho que o Gustavo já pode disponibilizar, então, no chat a avaliação, né? Vou clicar aqui o link para poder disponibilizar. E aí, Laís, a gente pode tratar do seu caso. Aí, quem tiver interesse ou tiver coisas parecidas, quiser contribuir ou tirar dúvida também, a gente está à disposição nesse momento.
Só um minutinho que eu já vou encaminhar o link para vocês. Tá. Formulário para avaliação do dia de hoje. Assim que possível, a gravação vai ficar disponível no YouTube e ser disponibilizado para vocês o link também no WhatsApp. Nós que agradecemos, Liane, sua presença, contribuição. Obrigadão, viu? Liliane. Obrigada, Janete. Até mais. Até mais, até mais. Bom, segue o link, então, para a avaliação. São 4 perguntinhas. Ela fica disponível até às 11h30. E, posteriormente, a gente abre novamente para quem não conseguiu fazer a atividade, assistir a palestra de forma ao vivo. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na semana que vem também. Laisla, você fala que a documentação são documentos públicos que recebemos de doação desses municípios. Quem que doou? Mas